Olá mais uma vez você que nos acompanha pelo canal Zump, seja bem-vindo a esse canal. Se você está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nesse canal a gente fala sobre um espectro político mais à direita, a gente fala sobre conservadorismo, liberalismo clássico, falamos sobre libertarianismo e falamos também sobre minarquismo, que é um governo limitado em poderes e funções. E também falamos sobre teologia, né, das nossas áreas de interesse. E hoje eu gostaria de falar sobre a oração do Ave Maria, que vai ser uma visão do ponto de vista do evangelicalismo, do protestantismo, certo? Do evangelho reformado também. Muito bem, então, para um cristão reformado, um protestante ou um evangélico, a Bíblia é sua regra de fé e conduta. Então eu vou explicar hoje por que a gente não admite a oração do Ave Maria como uma oração bíblica. A gente vê alguns padres, por exemplo, ensinando que a oração da Ave Maria é uma oração bíblica, e hoje eu vou mostrar por que ela não é uma oração bíblica. Primeira coisa é que três evangelhos não fazem citação dessa saudação, podemos dizer assim, né, que seria o anjo Gabriel falando com Maria. Então vamos lá. Esses evangelhos são Mateus, Marcos e João. Eles não falam, eles não fazem essa narrativa. Quem vai fazer essa narrativa vai ser Lucas. E eu gostaria de ler o texto que fala justamente sobre essa conversa que o anjo vai ter na anunciação a Maria, certo? Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, vou fazer a leitura toda, tá certo? E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. Então a gente vê que, na verdade, as únicas frases, ou a única frase que está inserida, extraída, aliás, do texto, certo? É aqui no versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Essa é a versão da Bíblia Almeida, revista, corrigida e atualizada, certo? A oração do Ave Maria, em vez de salve agraciada, vai ser ave, né? Ave agraciada, o Senhor é contigo, certo? Então essa é a única parte em que nesta oração você encontra um elemento do texto. O restante é uma montagem que foi feita, incluindo dois dogmas. O primeiro dogma seria o dogma de Maria como mãe de Deus, que foi um tratado, né, no concílio de Éfeso, certo? Onde Maria, como mãe de Deus, não era sobre Maria, certo? Esse concílio, quando foi instituído esse dogma, seria Maria como portadora do Filho de Deus, para dizer o quê? Que Cristo tinha duas naturezas, uma humana e uma divina, certo? Mas ele não era duas pessoas, ele era uma só. Então esse dogma foi criado justamente para isso, para falar sobre a humanidade e a divindade de Cristo na mesma pessoa. Não era sobre Maria, era sobre Jesus. E o segundo dogma seria Maria como a intercessora, certo, dos mortos, aqueles que morrem agora e na hora de nossa morte, tal. Rogai por nós, né? Seria ela como intercessora entre Deus e os homens, certo? Mas isso também é uma inserção posterior, ok? Então não, o Ave Maria não é uma oração bíblica, ele foi uma montagem com duas inserções de dogmas feitos posteriormente.
Então, eu não posso dizer porque realmente não está contido, como vocês puderam ver. Ok, então, fiquem com Deus, até a próxima. Se você tiver algum comentário a respeito disso, pode colocar aí nos comentários, alguma dúvida, algo a acrescentar, fique à vontade também. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.